Então, vamos ver mais um exercício. Exemplo, calcule o valor ou extremos, ou valores, no caso, do extremo. A gente está dando uma função z e a gente tem uma função que tem 3 variáveis de escolha, x1, x2 e x3. Então, vamos começar pelo nosso primeiro passo, o passo 1, que é aplicar a nossa condição necessária. E essa condição necessária nos diz que a gente tem que aplicar a derivada em relação a x1, x2 e x3 igual a zero. Então, vamos aplicar esse nosso conceito. Então, vamos fazer o f1, pegar essa nossa função e derivar em relação a x1. Quem for x2 e x3, tratamos como constante. Então, esse nosso primeiro termo aqui, menos x1 ao cubo. Então, essa derivada vai ficar menos 3x1 ao quadrado. 3x1 vezes x3. Nesse caso, tanto 3 quanto x3 são constantes. Então, essa derivada vai ficar igual a mais 3x3. Aqui a gente não tem x1, também não e também não. Todas essas derivadas vão para zero, porque são constantes. Isso aqui igual a zero. Vamos verificar agora a derivada em relação ao x2. Vamos pegar essa nossa função e derivar em relação a x2. x1 e x3 vão ser considerados constantes. Então, esse termo não tem x2, ele é constante, a derivada vai para zero. Esse também não tem x2, a derivada vai para zero. Aqui tem x2, vai ficar igual a 2. Menos x2 ao quadrado vai ficar menos 2x2. Aqui também não tem x2, essa derivada vai para zero. A gente pode estar igualando isso a zero. Agora o nosso f3. Vamos agora pegar essa nossa função e derivar em relação a x3. Então, nesse primeiro termo, a gente não tem x3, derivada vai ser zero. Aqui a gente tem x3. Então, 3x1 serão constantes. Então, essa derivada vai ficar igual a 3x1. 2x2 não tem x3, derivada vai para zero. Também não tem x3, vai para zero. E essa nossa última derivada vai ficar menos 6x3, igual a zero. A gente precisa estar resolvendo aqui para estar encontrando os valores de x1, x2 e x3. Bem, aqui faltou que aqui é um x2. Porque a gente precisa estar vendo que a gente não pode estar resolvendo isso aqui como se fosse um sistema de equações lineares. Porque a gente tem esse nosso termo aqui sendo um termo quadrático. Então, a gente não pode estar aplicando técnicas de resolver esse sistema de equações considerando como se fosse linear. Mas ele não está tão difícil da gente resolver. Vamos verificar que dessa segunda equação, a gente tem que o x2 vai ser igual a 1. Basta jogar esse nosso termo para cá e passar cortando o 2. A gente encontra esse nosso valor. Vamos estar pegando daqui do f3 e fazendo o seguinte relacionamento entre as nossas variáveis. A gente tem aqui que... Vamos pegar esse nosso termo e jogar para o outro lado. Então, vai ficar 3x1 igual a 6x3. Corta esse 3 com esse 6, vai ficar igual a 2 aqui. Então, x1 é igual a 2x3. Esse relacionamento que a gente teve entre x1 e x3, a gente pode estar atribuindo nessa nossa primeira equação. Então, vamos fazer isso. A gente tem essa nossa primeira equação, o f1, que é igual a menos 3x1 ao quadrado, mais 3x3 igual a zero. Vamos substituir. Quem é x1? Ele é 2x3. Então, isso vai ficar igual a menos 3, que multiplica. No lugar de x1, vamos substituir por 2x3. Vai ficar 2x3 ao quadrado, mais 3x3 igual a zero. Então, isso aqui vai ficar igual. 2 ao quadrado é igual a 4. Vezes o menos 3 vai ficar igual a menos 12. x3 ao quadrado. Mais 3x3 igual a zero. O que a gente pode estar fazendo aqui é simplificar, é deixar em evidência o x3. Como a gente pode estar também fatorando esse 3 com esse menos 12, então a gente pode estar deixando em evidência da seguinte forma. 3x3, que multiplica 1 menos 4x3. Isso igual a zero. Notem que se a gente pega esse termo 3x3 e multiplica por 1,
vai resultar esse nosso termo, 3x3. E se pega esse termo e multiplica por menos 4x3, vai resultar no menos 12x3 ao quadrado. Dessa forma, a gente tem duas situações. A primeira delas é a gente pegar esse termo 3x3 e passa dividindo por zero. E vai sobrar só quem está em parêntese. Então, fica na primeira situação 1 menos 4x3 igual a zero. Quando isolar o x3 vai ficar igual a 1/4, como o primeiro valor crítico que a gente pode estar encontrando. A outra situação é a gente poder verificar que quem está aqui entre parênteses pode passar dividindo por zero, sobrando só o 3x3 igual a zero, onde resulta que o x3 vai ser igual a zero. Então, a gente tem esses dois valores possíveis para x3, tanto ele sendo igual a 1/4, como sendo igual a zero. E a gente precisa estar testando essas duas situações para saber qual deles pode estar levando no ponto de máximo, de mínimo, ponto de flexão, um ponto de sela, assim sucessivamente como a gente já aprendeu. Então, vamos estar guardando essa informação para a gente poder estar fazendo agora o nosso segundo passo. Para isso, eu vou estar apagando aqui esses nossos cálculos. Vou só reservar aqui em cima que a gente tem duas situações. Um x3 que é igual a 1/4 e um x3 que é igual a zero. Vamos apagar o resto. Então, vamos lá. Se a gente tiver, primeira análise que a gente vai estar fazendo aqui. Se a gente tiver o nosso x3 asterístico igual a zero, isso significa dizer que se a gente aplica aqui no x1, o x1 vai ser igual a zero, porque vai ficar 2 vezes zero, que dá zero. Então, isso aqui implica dizer que o nosso x1 é igual a zero e a gente já sabe que o nosso x2 é igual a 1. A gente tem essa nossa primeira situação aqui. A segunda situação é se o x3 for igual a 1/4. Se ele for igual a 1/4, a gente tem que x1 vai ser igual a 2 vezes 1/4 e ele vai ser igual a meio. Então, x3 igual a 1/4 implica em dizer que o x1 é igual a meio. Já sabemos que o nosso x2 é igual a 1. É a nossa segunda situação. Aqui todos vão ser em asterisco porque eles estão denotando como um ponto crítico. O que a gente precisa saber é analisar agora esses nossos pontos, tá bom? Para a nossa segunda condição. Vamos estar agora aqui fazendo o nosso passo 2. O passo 2 consiste em a gente fazer a nossa condição suficiente. Vamos estar calculando, então, as derivadas parciais de segunda ordem e cruzadas para a gente poder montar nossas matrizes desse ano. Vamos calcular o F11, que é a primeira situação que a gente pode ter. O que a gente faz? Pega a derivada em relação a x1 e deriva novamente em relação a x1. Então, aqui a gente tem termo com x1, menos 3x1 ao quadrado, isso vai ficar igual a menos 6x1. Aqui a gente não tem x1, então a derivada vai para zero. Vamos estar calculando agora o f22. Vamos pegar a função derivada em relação a x2 e deriva novamente em relação a x2. Então, aqui a derivada de 2 vai zero e a derivada de menos 2x2 vai ficar igual a menos 2. E o f33, que é a derivada de segunda ordem em relação ao x3, vamos pegar aqui o f3 e derivar em relação a x3 novamente. Quando a gente aplica essa derivada, a derivada de 3x1 vai dar para zero e a derivada de menos x3 vai dar igual a menos 6. Agora vamos fazer as derivadas parciais cruzadas. O f12 já sei que é igual ao f21. Vamos pegar aqui a nossa derivada em relação a x1 e derivar em relação a x2. Notem que não tem nenhum termo x2 aqui. Então, quando a gente aplicar essa derivada, vai todo mundo que é constante para zero. O f13 vai ser igual ao f31. Então, vamos pegar aqui a nossa derivada em relação a x1 e derivar agora em relação a x3. Então, aqui é constante, vai para zero. Em relação a x3, vai ficar igual a 3. Dado que aqui a gente tem 3x3. E, por fim, a derivada parcial cruzada, f23,
que é igual ao F3, 2. Então, vamos pegar aqui, ó. Tanto na F2, que a gente vai estar derivando em relação a x3, a gente não tem termo de x3 aqui para estar derivando. Assim como se a gente fosse fazer a derivada de f3 em relação a f2, em relação ao x2, a gente teria que pegar o nosso f3 e derivar em relação a x2, mas também a gente não tem termo x2. Então, essa derivada também vai ser igual a zero. Se a gente estiver analisando a primeira situação com x3 igual a zero, a gente tem que o nosso f11, que é menos 6x1, ele vai ser igual a zero, quando a gente fizer essa substituição. Então, note que isso aqui vai acabar implicando que a gente tenha o menor principal líder igual a zero. E note que a gente não tem uma situação dele sendo igual a zero. A gente só tem a situação dele sendo menor do que zero, implicando no máximo, e aqui ele sendo maior que zero, implicando que ele seja um mínimo. Igual a zero é um indicativo que pode ser um ponto de inflexão ou um ponto de sela, que a gente não tem interesse em querer saber. Se já não é o máximo e nem o mínimo, não interessa mais para eu ficar analisando. Então a gente vai estar descartando a situação 1, que é quando o x3 é igual a zero, e vamos analisar agora a situação 2. Então o x3 sendo igual a 1 quarto, isso implica dizer que o f11 igual a menos 6x1 vai ser igual a quem? A menos 3. Perfeito. O f1 menor que zero é possivelmente viável. E isso faz com que a gente tenha uma ideia de que ele pode ser um ponto de máximo. Então a gente já sabe o nosso valor do f11. Ou seja, o h1, que é o menor principal líder, vai ficar igual a menos 3, que é menor que zero. Vamos analisar agora o segundo menor principal líder, o segundo esse ano. Vamos verificar esse determinante. Ele vai ser o F11, F12, F21 e o F22. Então, a gente já tem esses valores calculados. O F11 vai ficar igual a menos 3. O F12, que a gente calculou aqui, ele é igual a zero. E também o F21 é igual a zero. E o F22 ele é igual a menos 2. Ao calcular esse nosso determinante, a gente chega a um valor de 6, que é um valor positivo. O que a gente já esperava, dado que o primeiro valor ele foi menor que zero, o outro seria maior que zero para estar tendo aí essa inversão de sinal. Agora, o terceiro menor principal líder, que é o determinante propriamente dito do esse ano. Então, ele vai ser uma matriz de ordem 3. Então, vai ser o F11, F12, F13, F21, F22, F23 e, por fim, o F31, F32 e o F33. E a gente já tem como estar substituindo esses valores aqui, tá bom? Então, vamos continuar aqui fazendo o determinante desse nosso esse ano. Substituindo os valores, o F11, a gente verificou que ele é igual a menos 3. O F12 vai ser igual a zero, assim como o F21 também é igual a zero, e o F22 igual a menos 2. Agora vamos estar analisando quem é o F13. O F13 que a gente obteve aqui, ele é igual a 3. Também o F31 é igual a 3. O F23 e o F32 são iguais a zero. Então, esses dois carinhas aqui, esses dois elementos são iguais a zero. E o F33 é igual a menos 6. Quando vocês calcularem esse determinante aqui, que vocês têm a capacidade de estar fazendo esse cálculo, isso vai dar igual a menos 18, que é um valor menor que zero. Então, como a gente tem o primeiro menor principal líder sendo menor que zero, o segundo menor principal líder maior que zero e o terceiro menor principal líder menor que zero, ou seja, a gente tem que os nossos valores estão indicando o máximo para essa nossa função. E vocês podem agora, claro, resolvendo esse nosso valor, porque a gente encontrou um valor de x1, que é o valor crítico, x2 e o x3. Esse ponto, que é um ponto que vai estar gerando o máximo para a nossa função z,
ele vai ser substituído, ou seja, os valores que a gente encontrou de x1 vai ser igual a 1/4, o valor de x2 que a gente encontrou igual a 1, e o x3, o x1 vai ficar igual a meio, o x3 que é igual a 1/4. Substitua esses valores aqui na nossa função z para vocês encontrarem esse valor. Na dúvida, vocês podem estar me procurando ou colocando aí nos comentários se ficaram na dúvida nesse valor. Qualquer coisa, tem esse valor também lá no Xiang. Até a próxima aula.